Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti que está falando, mais um vídeo da nossa série de tutoriais de configuração do Unify Controller. Nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês de mais um dos recursos que o Switches Unify suporta, que é o recurso de Port Isolation, né, o isolamento entre portas que pertencem aí a uma mesma VLAN. Tá? Então no vídeo anterior sobre switches eu falei como funciona o processo de configuração de VLANs, de tronco no Switch Unify, e aí eu já expliquei, né, que por padrão todas as portas de um Switch Unify vêm configuradas com perfil All, ou seja, ele permite a passagem de todas as VLANs para simplificar a criação de múltiplos SSIDs nos APs Unify, então o Switch Unify casa perfeitamente com o AP Unify. Tá? Então só para recapitular, o cenário que a gente vem usando aí desde o começo dessa série de configurações, né, de tutoriais do Unify, é esse daqui. Então eu tenho um SG como roteador lá na borda, compartilhando a internet, um switch Unify distribuindo o cabeamento pela minha rede, né, APs conectados, o Cloud Key também conectado nesse switch, mas nesse cenário, como eu quero focar na configuração do switch, eu não vou ligar nenhum dos APs, eu estou com a minha controladora no IP 552, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou conectar dois laptops em duas das portas desse switch. Então eu vou pegar a porta 13 e a porta 15, por exemplo, são as que eu vou usar nesse vídeo, e vou ligar dois laptops, tá? Aí o que vai acontecer? Como por padrão toda interface de Switch Unify ela é um tronco, e os computadores não entendem VLAN, não entendem encapsulamento 802.1q, eles vão receber o endereço IP da rede, né, nativa, da VLAN nativa, que é aquela rede, subrede, aquela informação de VLAN que passa sem tag no tronco. Então, em todo tronco, uma única VLAN pode passar sem tag. No contexto do Unify, essa é aquela LAN padrão, que muitos usam como uma rede de gerência. No tutorial, eu acabei criando uma VLAN específica para gerência. Então, eu vou pegar um IP dessa faixa aqui. Então, se eu olhar para as minhas configurações, eu já estou com o IP 55. Que é aquela rede nativa. Então eu sou 55.101 e o laptop vizinho está com o IP 55.100. Tá? Aí o que eu vou fazer? Só para testar esse recurso, então o que é a ideia do isolamento de portas? No contexto do Wi-Fi, dos APs Unify, quando a gente associa um SSID com o perfil de visitantes, com políticas de visitantes, né, com as guest policies, automaticamente ele faz o seguinte na rede sem fio, e é o AP que controla isso em Layer 2. Os clientes Wi-Fi não podem se comunicar entre si por uma questão de segurança, mesmo que eles pertençam à mesma rede, eles não se conversam entre si e eles só têm alcançabilidade para o gateway para fins de acesso à internet. Perfeito, isso vai funcionar muito bem. No Wi-Fi a gente já viu, eu mostrei em vídeos anteriores. A questão agora é a seguinte, e se porventura eu quiser reproduzir essa dinâmica na minha rede cabeada? Então, por exemplo, se eu tiver... A gente já criou em vídeos anteriores a VLAN 92 para a rede corporativa, né, administrativa, aí, o pessoal da administração, e a 93 para visitantes. E se eu quiser, por exemplo, ter uma rede de visitantes não só para Wi-Fi, mas eu quero que essa mesma rede de visitantes ela funcione para máquinas cabeadas. Diferente do AP, né, o switch por padrão ele não vai isolar tráfego entre portas que pertencem à mesma VLAN. Ao contrário, quando você associa portas com a mesma VLAN, você cria ali um domínio de broadcast só dessas portas, ou seja, elas se alcançam em nível 2. E se eu quiser bloquear isso? Bom, então o que eu vou fazer para mostrar como é fácil de criar esse isolamento e permitir que a máquina só fale com o gateway? Eu não vou usar a VLAN de visitantes, a 93. Eu vou escolher aqui a VLAN 92, por exemplo, que é a rede corporativa. Tá? E vou conectar dois laptops, então nas portas 13 e 15, já estão conectados, vocês já viram que eu estou com o IP 92855, eu vou alterar primeiro na configuração do switch essas portas 13 e 15, dizendo o seguinte, as portas 13 e 15 vão ser associadas com a VLAN 92, a rede corporativa, então como se fossem máquinas da minha rede para o pessoal da administração, que eu só quero que acessem a internet, mas eu não quero que se conversem entre si. Né? Esse recurso é interessante, por exemplo, para aqueles locais em que você disponibiliza máquinas cabeadas para as pessoas usarem, né? Em hotéis, lan house, esse tipo de coisa. Tá? E redes de visitantes também no geral. Então eu vou pegar aqui, associar essas portas com a VLAN 92,
E aí eu vou fazer um teste de ping de um laptop para o outro, vocês vão ver que vai estar funcionando, é óbvio que são da mesma VLAN. E depois eu vou ativar o recurso de isolamento de porta, vocês vão ver que as máquinas não vão mais conversar entre si, mas vão falar com a internet. Então vamos lá. Eu vou acessar aqui a minha controladora, o mesmo IP que a gente já vem usando, que é o 92.168.55.2. Muito bem. Estou entrando aqui com as credenciais, ok? Então eu já deixei os dois laptops conectados nas portas 13 e 15. A gente tem aqui alguns avisos, né, no dashboard, porque eu não liguei todos os meus equipamentos, eu só liguei o SG e o switch, que são os equipamentos que eu vou precisar. Eu não liguei nenhum AP, outro switch, nada. Então só o switch de 24 portas, que é onde eu vou fazer as configurações, e o SG. Tá? E se eu vier aqui em clientes, ó, eu tenho então dois laptops, ó, o MacBook Air e o ThinkPad X230, com IP lá na rede 55, né, o 101 e o 100. Eu estou aqui no MacBook, então meu IP 101, eu consigo pingar o IP 100 se eu vier aqui e fizer o teste. Ó. Então eu vou pingar 192.168.55.100. Muito bem, eu tenho, né, comunicação com o laptop vizinho, nada demais. Vou parar aqui o ping. Então vamos lá, eu vou entrar nas configurações desse switch. Então a gente vem aqui, ó, Devices, seleciona o switch, aí eu vou vir aqui em Ports e vou só associar essas portas com a VLAN 92 para o teste que eu vou fazer aqui, tá? Então, ó, vou pegar a porta 13 e 15, vejam que elas estão aqui indicadas em verde, porque eu tenho máquinas conectadas, né? Então a 13 eu vou editar a porta. Reparem que então o perfil padrão é ALL, já falei disso num vídeo anterior sobre VLANs, né? Vou associar ela com a VLAN 92, vou aplicar. E vou fazer a mesma coisa com a porta 15. Porta 15 eu vou editar, vou associar ela com a VLAN 92, vou aplicar. E agora ó, o switch está provisionando, eu tenho que esperar um pouco. Esse processo leva um tempo. Assim que o switch provisionar, eu vou reconectar aqui as conexões dos laptops e já é para eles receberem um IP na nova subrede da VLAN 92, que é o 92.168.92. Aí eu faço o teste de ping. E aí a gente vai partir dessa configuração, ok? Então vamos lá. Só esperar mais um minutinho. Vou atualizar a tela aqui. Switch ainda provisionando. Muito bem. Vamos aguardar mais um pouquinho. Opa, eu perdi a conexão, claro, porque o switch está provisionando. Vamos esperar mais um minutinho. Enquanto isso, ó, eu vou desconectar o cabo da minha máquina. Vou reconectar o cabo. Ainda não deu o link, o switch está reiniciando. Ok, deu o link, peguei um IP na rede 92, é exatamente isso que eu queria. E eu vou restaurar aqui então a conexão com a minha controladora, agora que eu tenho um novo IP. Muito bem. Então vamos lá, minha relação de dispositivos está aqui. Deixa eu só um minutinho aqui atualizar o IP da outra máquina vizinha, desconectar e conectar o cabo. Muito bem, peguei já um IP 92. Então vamos continuar com os testes aqui. Olha lá, eu venho aqui em clientes, já estou vendo o meu IP atualizado, o IP do ThinkPad ainda não atualizou, daqui a pouco ele atualiza, mas eu estou vendo aqui na máquina do lado que é 92.101, atualizou, já atualizou. Então eu sou 92.100 e o laptop vizinho é 92.101. Vamos fazer o teste de comunicação. Então 92.168, 92.101 é o meu vizinho pingando. Tenho comunicação normalmente com o meu vizinho, porque esse é o comportamento padrão quando a gente associa duas ou mais portas com a mesma VLAN. Só para mostrar para vocês que eu estou navegando também. Eu vou acessar a internet, muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ativar o isolamento de portas entre as portas 13 e 15 desse switch. São portas que estão na mesma VLAN 92, mas depois que eu ativar esse recurso, vocês vão ver que eu não vou mais conseguir pingar o laptop vizinho. Então como que a gente ativa o isolamento de portas? Então essa é a parte do tutorial da chamada, né? Que é a configuração do isolamento de portas. A gente vai vir em Device, a gente seleciona o switch que a gente quer fazer essa configuração.
A gente vem em ports, né, nas portas. A gente não pode selecionar em grupo, tem que fazer isso individualmente. Então eu vou vir na porta 13, editar. A gente tem aqui ó, o Profile Overrides, né, que é sobrescrever o perfil, configurações de perfil. A gente vai habilitar, abrir esse campo. Aqui tem a opção Isolation, ó, Enable Port Isolation, habilitar o isolamento de portas. Eu vou habilitar esse recurso, vou aplicar e vou fazer a mesma coisa na porta 15. Porta 15, Profile Overrides. Aqui em Isolation, Enable Port Isolation, vou aplicar. O switch reprovisiona bem rápido, ele não precisa reiniciar para ter essas configurações. Ok, então a configuração em si está feita. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui mais uma vez o terminal e vou pingar o laptop que antes eu estava pingando. Olha lá, timeout. Então o isolamento já está funcionando, eu não consigo mais conversar com a máquina vizinha, mas eu estou saindo para a internet normalmente. Então eu vou abrir aqui ó, a página da central de ajuda da UBNT, só para mostrar para vocês. Pronto, estou navegando com aquela mesma segurança que a gente tem no contexto da rede de visitantes dos APs Unify. Quando a gente faz isso por SSID da rede sem fio, a gente reproduziu isso também para a rede cabeada. É claro, para fazer isso você precisa de um switch Unify para fazer essa configuração através do próprio Unify. Ok? Então o vídeo era esse. Se você gostou, deixe seu like e até um próximo. Um abraço. Tchau, tchau.